Bom, mas enfim, eu acho que assim, Cauê, eu boto fé nisso que você está falando, mas assim, de novo, né, essa é uma discussão que é a base da ciência ocidental hoje em dia. Então, assim, tem muita... Aristóteles e Platão são os principais filósofos gregos para mim. São os únicos. Não, não são os únicos. Não. Teve Sócrates, teve a gente outros. Pode falar, mas Tales de Mileto foi importante também. Não, com certeza. É quando a gente está falando, sabe, pensando em ciência humanas, né, ciências sociais humanas, é sempre uma dicotomia. Existe o lado mais Platão, o lado mais Aristóteles, e fica nesse Então, é isso que era esse ponto que eu ia chegar, porque assim, isso daí veio trazendo para a ciência moderna. Então, assim, tem teorias que vão se apoiar no ponto metafísico do Platão, e tem teorias que vão se apoiar no ponto materialista do Aristóteles. Só que aí, de novo, a gente pode até usar o exemplo do que o Marx faz com o Hegel, que é virar a filosofia hegeliana de cabeça para baixo. O que o Marx fez fazendo isso? Ele parou de olhar como ponto inicial para a questão metafísica e partir do material. E é diferente do que Aristóteles faz. Eu ia até puxar isso aqui. Diferente em que sentido? Como assim? É diferente porque... Aristóteles, você falou, né? É. Tá. Porque Marx, ele não é simplesmente racional. Ele não simplesmente diz que, porra... O materialismo é diferente do racionalismo. Porque... E principalmente quando tu... Porra, com o ápice da filosofia que se encerra em Hegel... Encerra não, continua, a gente ainda está construindo. Não, mas a história não acabou de ser escrita. Hegel foi o último grande filósofo, né? Tudo bem, a filosofia continua sendo escrita. Mas, beleza. Mas da mesma forma como a gente vê, por exemplo, o melhor entendimento da realidade no método cunhado e criado por Marx, quando a gente olha para a filosofia, enfim, para analisar a realidade, por que materialismo é diferente de racionalismo? Porra, racionalismo não deixa de ser uma coisa imaterial a partir do momento que tu vai falar, porra, tudo é razão, então a gente precisa simplesmente apoiar na nossa capacidade de raciocinar e de encontrar respostas e soluções. Não é assim que funciona, porque com isso a gente encontra problemas, por exemplo, de chegar para a matemática e falar, pô, a matemática ela descreve a realidade perfeitamente. Logo, se eu consigo fazer algo com a matemática que não existe na realidade, é porque isso tem que ser possível, porque a matemática está descrevendo a realidade. Então, se eu crio uma coisa diferente na matemática, então eu vou trazer. Mas o que Marx fala ele não parte do ponto de ser racional, ele parte do ponto de a gente tem que olhar para o que é a verdade. O que é a verdade eu bato nessa madeira e não consigo passar minha mão por ela. Isso aqui é real. Dentro deste ambiente, dentro desse momento, dentro desse tempo, isso aqui é real. E aí a gente parte, pelo menos assim que funciona o meu processo de compreensão do método marxiano, etc. Tu parte de o que é real neste momento e tu começa a expandir isso. Uhum. E com o advento da dialética recuperada por Hegel, mas também, óbvio, que nasceu na Grécia... Nasceu não, né? Que segundo a história positivista hegemônica vem da Grécia Antiga, tu vai entender que eu posso sim dar esse salto lógico entre o que acontece aqui para o que acontece em todo lugar, a partir do momento que eu entendo a realidade como sucessivas transformações e autossuperações de si mesmo. Eu boto fé nesse ponto aí, acho que você está até correto, mas até para responder a pergunta que você fez anteriormente, como é que a mente se cria, o que é mente? Mano, eu acho que assim, a mente, o que a gente entende como mente, o que a gente entende como consciência, ele é moldado na nossa realidade concreta também. Entende? Concordo. Então, tipo assim, não é uma pergunta abstrata, metafísica, você perguntar o que é mente, você não vai falar que... Lógico, você tem que falar uma das definições que permeia isso, é falar que são, por exemplo, neurônios entrando numa corrente elétrica e passando uma determinada informação. Isso constitui nossa mente também. Mas, para além disso, na nossa realidade concreta, nossa mente tem um ponto concreto a ser apoiado. Entende? Porque é isso. O Marx, quando ele inverte a dialética hegeliana, ele faz esse processo de, olha,
Se o ser humano está pautado na concretude, se tudo vem dessa concretude material, a nossa mente também é moldada por ela. A nossa mente também é construída nesse meio. A gente aprende porque a gente aprende a imitar o que ensinaram pra gente que era o certo. Perfeito. E eu vou até falar que Marx não está utilizando mente aí como categoria. Ele não está utilizando mente, recuperando o que é definido como mente e todas as suas implicações por Platão. Pelo Inclusive, contrário, eu não sei nem se ele cita o termo mente nos escritos dele. Né? O que ele está utilizando de mente é para poder denominar o quê? Esse conjunto de decisões tomadas por um indivíduo racional. Exatamente. E aí entra até uma questão que eu tava conversando com outros amigos meus outro dia, que é essa questão, por exemplo, é muita brisa, não vou falar rapidamente assim, né? Mas assim, tipo, o que diferencia você de um carro? Se um carro tiver uma inteligência artificial? Sim. Entende? A questão do carro é que ele tá programado para responder a determinadas coisas. A gente também tá programado, entre aspas, mas a gente tem a nossa decisão de, porra, por exemplo, se eu jogar uma casca de banana aqui pra trás, passar alguém aqui e cair na casca de banana, foi porque eu joguei a casca de banana. Foi uma escolha minha que influenciou do outro. Se eu não tivesse jogado a casca de banana, ele tinha caído. Perfeito. Tem um vídeo recente do Veritasium, eu acho. Eu não vou lembrar o nome do maluco agora. Putz. Enfim. Que ele tá analisando o problema... o problema não, né? Analisando a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa que ela existe desde que a gente aprendeu a fazer algoritmo. Entendeu? Então não é com a invenção do computador, etc., que isso daí está trazendo. Pelo contrário. E as inteligências artificiais, né? Essa empreitada, elas tiveram os seus altos e baixos durante o século XX. E agora a gente está vendo uma renascença assim, das inteligências artificiais por certos fatores. E, enfim, para tornar a história curta, vou trazer aqui qual que é entre aspas, o problema que a gente tem, que agora a gente tem uma proposta de solução. O problema que a gente tem é o seguinte: não sabemos definir se as inteligências artificiais que a gente tem não estão tipo, revolucionando o mundo mais do que elas já estão, ou seja, não estão virando um ser humano ainda. Dissimulando para ser humano. Por quê? A gente não sabe se isso ainda não aconteceu. Porque a gente ainda não conseguiu criar um algoritmo bom o suficiente, ou porque a gente ainda não conseguiu dar uma gama de treinamento suficiente, porque a inteligência artificial basicamente funciona, né, tipo, por tentativa e erro. Então tu dá tipo 10 tentativas e erro, vai ser uma inteligência pobre. Tu dá 10 milhões, vai ser massa. Só que isso tem um limite. E a pessoa nunca sabia, será que eu continuo construindo um computador super foda, deixando rodar por 2 anos para poder a minha inteligência artificial ter tentativas e erros nas escalas de 2 elevado a 40? Ou se eu não gasto energia com isso, mas gasto energia com recurso humano para poder desenvolver um algoritmo tão eficiente que isso daí não precisa fazer 2 a 40 em 2 anos, faça 2 a 40 e pouco. E a proposta de solução é: vamos parar de utilizar computadores digitais. O computador digital funciona com transistores, funciona com 0 e 1, basicamente você tem você tem corrente ou não tem corrente. E o problema disso é, para você resolver operações matemáticas, por exemplo, para você resolver 47 dividido por 2, tu precisa dividir isso em átomos, porque 0 e 1 só consegue virar... O 0 só consegue virar 1. E o 1 só consegue virar 0. Então, tu precisa dividir muito isso. Então, para fazer, por exemplo, coisas aparentemente simples, você tem que usar passo pra caralho. No analógico, não. Por quê? Porque você consegue fazer... Para fazer multiplicação no binário, você tem que fazer soma. Para fazer subtração, para fazer divisão, você tem que fazer subtração. 400 vezes 700, tem que fazer 400 somas de 700. Mas no analógico não. Por quê? Porque, por lei de física, tá ligado? Você tem que a diferença de tensão é igual ao valor que você da resistência dividido pelo valor da corrente que passa ali. U é igual a... Não, da resistência vezes a corrente. U igual a RI. U é a diferença de tensão, R é a resistência do teu resistor e a corrente. Tem uma multiplicação ali. Então, se você aplica uma diferença de potencial aqui,
Não, ou pelo contrário, se tu sabe qual que é a tua resistência, tu aplica uma intensidade X, tu tem o resultado da tua multiplicação imediatamente. Uhum. Então tu vai economizar operações matemáticas. Então essas 2 elevado a 40 operações, tentativas e erros, agora vai ser menos, porque tu consegue fazer mais operações matemáticas. E basicamente tudo operação matemática. Ou seja, com isso, eles vão tentar, agora qual que é o próximo passo da inteligência artificial, vamos só fazer um computador foda. E o que é um computador foda? É, 200 bilhões de neurônios na nossa cabeça, né? Sim. Não, tem reproduções de computadores, inclusive, puta. Então eu acho que a gente é um carro bem foda, assim. Não, eu boto fé nisso. Tem acho que chama Psycho Pass, tem um anime que chama Psycho Pass, que a brisa do anime é inteligência artificial que ela é moldada por diversos cérebros de pessoas que morreram e inteiraram esse cérebro central, tá ligado? Então, tipo assim, dentro do anime eles decidem se a pessoa vai ser presa ou não, se ela é uma ameaça pra sociedade ou não, a partir desse cérebro. Mas... Então, assim, é um processamento de vários acho cérebros. Que eu já vi essa ideia. Tem no Netflix essa parada aí, mas essa brisa. E esse papo que você tava dando antes também me lembrou uma outra brisa que eu não sei quem manja disso, né? A Google tinha feito uma inteligência artificial. DeepMind. Hã? DeepMind. Eu não sei se foi essa especificamente. E aí eu não sei se foi a Google que criou uma segunda ou tinha uma segunda inteligência artificial. E elas começaram a interagir tanto que elas... Hã? Facebook, que era uma inteligência do Facebook e uma do Google. Elas começaram a interagir tanto que elas começaram a aprender coisas que não era para elas aprender e o Google e o Facebook perderam a mão das inteligências artificiais. Tiveram que matar as inteligências artificiais, mano. Tô falando tira sério. da tomada. Linguagem própria, começaram a se conversar numa linguagem própria entre elas. Sim, mano, é um bagulho absurdo isso, mano. Um bagulho tipo assim, os caras tiveram que matar uma inteligência artificial. Mas cadê a fonte? Mano, eu vi faz 1 ano, 2 anos que rolou essa fita. Não, a gente pode procurar aqui depois, mas isso aconteceu. Tá? Não, bota fé. Mas só pra ver onde a gente foi parar, faz 1 hora que a gente tava falando do vídeo do Vini e a gente foi parar nessa abstração de conversa. Olha, até desligou o mouse aqui. Enfim, inclusive teve show da Luísa Sonza aqui. E o pessoal tava... Né? Não. Sim, mano, no Banana Brasil, mano. Aí, tô fazendo propaganda de graça, vai tomar no cu. Eu peguei ingresso de graça aí. Mano, o Marreco tava com ingresso na mão lá ontem. Por que Porra, eu sou louco nessa mulher, mano, não tinha ido. Você não sabia que ela veio pra cá? Eu tenho cara de quem fica vendo, sei lá, comercial de show em São Carlos. Você não virou um universitário são carlense, então. Não, eu já fui, já acabei, já matei essa parte de mim, tá ligado? Porra, minha irmã me perguntou, minha irmã veio pra cá agora, quer saber, que tem grupo aí que os caras divulgam festa.